subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 4. A tentação de Jesus. A paz do Senhor. Estou eu aqui, pastor Natalino, mais uma vez com você, professor, professora, aluna da escola dominical. E agora vamos estudar a lição de número 4. Enquanto eu estava escrevendo essa lição, eu fiquei empolgado, mais do que as demais que até então havia escrito. Porque a tentação de Jesus é bem interessante. Tem pessoas que acreditam que a tentação de Jesus, é o que eu acho que é mais comum na interpretação popular, aconteceu num fato isolado. Aconteceu aquele momento e passou, tal. Mas a gente percebe que a tentação, ela demonstra, esse relato da tentação de Jesus demonstra que isso é algo permanente, tanto na vida de Jesus como na vida de qualquer um de nós. São pontos que se repetem. São itens que são repetidos em decorrer momentos da nossa vida, porque são questões que não tem como o ser humano se desvincular delas. Nós vamos ver que nas tentações de Jesus, em primeiro lugar, vem a questão das necessidades, a dependência das necessidades. E quando você não tem as suas necessidades supridas, qual é o seu comportamento? Vamos ver que a segunda tentação fala sobre o tempo. Como que um lugar considerado sagrado pode ser uma tentação para o ser humano? Não seria uma resposta? E depois, por fim, nós vemos a questão do poder. Poder que todo e qualquer ser humano quer. Quem não gosta de poder? Todos gostam. A diferença é a medida de cada uma das pessoas. Então o problema não é você querer exercer o poder, porque é necessário. Todos nós necessitamos, em determinado momento, exercer o poder. Agora o problema é quando você não mede as consequências para obter esse poder e quando você usa esse poder de forma inadequada. É o que nós vamos ver nesta lição, quando Mateus traz essa narrativa da tentação de Jesus. O primeiro tópico da lição fala sobre a questão do sustento, da necessidade, quando Jesus é colocado em prova em relação de estar em momento de jejum, e ele é tentado a utilizar do seu poder, da sua função, para suprir as suas necessidades, o que não era para ser feito. O que é importante ressaltar, como eu coloco no primeiro item, é a relação de Mateus 4, 1 a 4, com a caminhada dos israelitas no deserto, porque Jesus faz uma citação, ou Mateus faz uma referência a esse momento específico do povo hebreu, quando eles caminhavam em sentido à terra prometida. Haviam saído do Egito, terra da injustiça, em busca de um novo momento, de um novo local, de uma promessa, em busca da promessa de Deus, um local de justiça, de tratamento igualitário, de coletividade, mas entre esses dois lugares tem um momento do deserto, que deserto aqui falando sobre momentos de fome. Mas é importante ressaltar que esse deserto é momento de fome, mas também é momento de provisão de Deus. O que muitos hebreus não perceberam. Quando relato aqui a questão da caminhada dos hebreus no deserto, destaco essa rebeldia do povo. Quando eles viram passar por essa necessidade, eles começam a questionar a Deus. E eles são reprovados porque eles questionam a Deus. O texto aqui fala sobre isso. Quando diz assim que tentando-o, ou no caso Deus, por diversas vezes, citando Êxodo 16, 13 a 8. Então, aqui fala quando eles questionaram a Jesus no momento de necessidade no deserto, em que colocam Deus, entre aspas, na parede, querendo que ele venha atender os seus desejos. Mas é importante ressaltar que Deus supre as nossas necessidades, mas não os nossos caprichos, e nem as coisas na hora que nós queremos. E muitas vezes as pessoas, quando estão num momento de necessidade, momento em que aquelas necessidades até básicas não são supridas, eles começam a colocar em questionamento Deus, a ação de Deus, a existência de Deus e assim por diante. Deus não precisa nos provar nada, Ele é Deus. Independente
do que nós achamos ou pensamos ou raciocinamos a respeito dele, ele continua sendo Deus. Por isso que eu entendo que a fé verdadeira é aquela fé que não exige sinais, não exige que Deus realize coisas sobrenaturais para ele demonstrar para nós que ele é Deus. Quem somos nós para exigir isso de Deus? Jesus é tentado a usar dos seus atributos divinos para transformar pedra em pão para se alimentar. E daí qual seria o benefício de suprir as suas necessidades humanas, mas quebraria o foco principal da sua missão, que como ser humano, morrer na cruz, no nosso lugar, para nos justificar diante de Deus. Mas é importante nós ressaltarmos a diferença de comportamento entre aqueles que estavam no caminho do deserto, que não confiaram na dependência de Deus, de Jesus, que se submete como ser humano na dependência de Deus, esperando o momento certo da providência de Deus. Essa é uma questão que tem levado muitas pessoas a afastar-se da fé, quando é colocado em prova diante das necessidades. Você que está me ouvindo, nunca passou por isso? Não tem um momento da sua vida que você começa a questionar e saber se Deus realmente está no controle, se Ele está acompanhando, se Ele sabe o que está acontecendo na sua vida? Será que os seus alunos e alunas também não passaram por isso? Então, professor e professora, eu incentivo você a levar os alunos a pensar um pouco sobre isso, se não são tentados também diariamente nas suas necessidades, e perguntar se elas estão confiando na providência de Deus. O segundo tópico fala da segunda tentação, que é a tentação do uso do templo para exploração. Jesus é colocado no lugar mais alto do templo, no topo. O templo, o local onde as pessoas iam buscar uma resposta, iam encontrar Deus, conforme a crença da época, que era o local da oração, o local que Deus se manifestava. Mas Deus deixou bem claro que Ele não está limitado nessas quatro paredes. Mas fato é que o local da tentação aqui é um local religioso. Mas como pode? Será que no ambiente religioso também nós sofremos tentações? Será que somos testados? E aqui no primeiro item eu falo sobre a tentação de mercantilizar a religião. Não é o que nós temos visto diariamente nos programas radiofônicos, televisivos, pessoas tentando barganhar com a fé das pessoas? Menciono aqui a questão da teologia do consumo. Nessa nossa era do consumismo, que as pessoas querem as coisas de imediato, e tem muitas teologias que estão oferecendo isso, são tentadas a oferecer um evangelho diferente, um evangelho mais light, com promessas para as pessoas. Mas aqui me faz lembrar de João 16:33, Jesus disse: no mundo tereis aflições. Jesus disse: não me sigam, venham atrás de mim, que vocês não vão ter preocupações, vão ter uma vida fácil. Não, vão ter dificuldades. Mas tem pessoas que acabam se entregando à própria tentação de manipular a própria teologia para vender um produto que as pessoas estão buscando dentro dessa sociedade consumista. Aí produz também uma teologia consumista. A tentação de fazer de Deus um instrumento de ostentação. Aqui menciono a questão das pessoas muitas vezes usarem o nome de Deus, usarem muitas vezes os dons que Deus tem dado a eles como forma de manipular as pessoas. Muitas vezes falando até em nome de Deus, quando Deus não falou, ou deturpando textos para manipular e oprimir as pessoas. É uma tentação que as pessoas também estão sujeitas, como eu e você estamos sujeitos também a essa mesma tentação. E quem mais poderia saber utilizar as Escrituras do que o próprio Senhor Jesus? Mas mesmo ele podendo ter o controle sobre o sistema religioso da época, nós vemos que ele tomou um caminho pela marginal e não pelo sistema da época que estava sendo reprovado por Deus. É só nós olharmos o contexto da época de Jesus. O terceiro tópico fala da tentação do uso indevido do poder. Como mencionei na introdução, quem que não gosta do poder? Quem que não busca o poder? Todos nós buscamos de uma forma ou outra. E aqui fala sobre os impérios e reinos do mundo. E fala que Jesus é levado no monte aonde ele avista todos os reinos da terra.
Que monte é esse? Não existe monte no mundo que você consegue ver todos os reinos da terra, isso é impossível. Então já traz aí uma atenção para nós olharmos o texto e não vermos o texto de uma forma literal, como algo que realmente aconteceu, colocar no monte onde via todos os reinos. O que quer dizer isso? É a possibilidade de você avistar todos os reinos, onde as pessoas que visualizam a glória que esses reinos podem dar, ter a vontade de possuir, de dominar e ter o controle sobre isso. É o que é oferecido para Jesus, como se Satanás tivesse o domínio sobre todo o mundo. Aqui eu coloco, que mundo é esse, né? Provavelmente Mateus está falando do controle da vida política, social, econômica e religiosa. Ou seja, aquilo que controla a vida da sociedade. Porque o próprio Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, como se tivesse o controle, como se ele fosse o dono. Mas nós vamos ver mais à frente que Jesus, por ter vencido essa tentação, ele recebe ao final, depois da sua glorificação, todo o poder no céu e na terra. Nós vamos estudar isso numa lição posterior. Mas aqui nós vemos que Jesus foi tentado a usar esse poder em seu benefício, mas ele não fez. E aí eu pergunto para você, professor e professora, para que você pergunte por sua vez também para o seu aluno e aluno: como você tem lidado com o poder? Existe um ditado popular, não quero dizer que seja verídico, mas tem o seu fundo de verdade: quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Já ouviu essa frase? Como que você tem se comportado ao receber poder e autoridade sobre as outras pessoas? É momento que nós podemos ser tentados a usar de forma inadequada. Aqui é o momento de nós refletirmos nós mesmos, antes e depois levar isso aos nossos alunos e alunas a refletir. Como tem lidado com o poder? Como tem sido a busca pelo poder? E quando conseguir o poder, o que fazer com esse poder? É isso que nós temos que refletir. E tomar o exemplo de Jesus como um grande referencial, como lidar com essas áreas da nossa vida que nós somos tentados e saímos como ele, vencedores. Mas o que nós aprendemos na lição de hoje? Na lição de hoje nós aprendemos que a fidelidade a Deus deve preceder a satisfação pessoal e de bens materiais. Nós vimos isso na primeira tentação de Jesus. Segundo lugar, Deus não pode ser tentado e seu nome não deve ser usado em benefício próprio. Isso nós vimos na segunda tentação de Jesus, onde é utilizada a questão da mercantilização da religião. Em terceiro lugar, não se deve buscar a glória, mas glorificar a Deus. Todos os cristãos passam pelo modelo das tentações de Jesus. E o caminho da vitória também é o mesmo: conhecer a Bíblia e fazer a vontade de Deus. Então que nós possamos nos espelharmos e aprendermos com o exemplo da tentação de Jesus, sermos vitoriosos e, acima de tudo, fazemos como ele, vencemos pela palavra de Deus. Que Deus continue abençoando você. Até a próxima aula, até o próximo vídeo. CPAD, a editora da Escola Dominical.